meu Deus amado, usa, meu Pai, mais uma vez, como você tem usado sempre, ó Pai, por onde ele tem passado, e o Senhor tem levado. Meu Deus amado, nesse momento repreendo, ó Pai, todo e qualquer roubador de mensagem, e te peço, ó Pai, traz cada mente, cada coração cativos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, deixa eu usar. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem sentar. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos para participarmos do culto de celebração a Deus. E mais uma vez nós estamos no culto de Santa Ceia, que, repito o que sempre digo, para mim é o culto mais importante da igreja do Senhor na terra. No culto de Santa Ceia nós usamos a nossa memória e a nossa imaginação. A memória, porque é uma ordenança bíblica que a gente precisa fazer isto, comer o pão, beber o cálice, em memória do sacrifício que Cristo fez por nós. E a nossa imaginação, porque Ele disse que devemos fazer isso até que Ele venha. Então a gente fica sonhando, imaginando o lindo dia que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Você ainda acredita que Ele volta? Diz amém. Amados, antes de ministrar a palavra de Deus, eu tenho um apelo a fazer aos irmãos, e aproveitando que nós estamos em internet, e os cultos da IEU são muito bem visualizados. Eu tive a triste notícia agora, no final da tarde, que uma amiga, esposa de um grande amigo meu, que congregou junto comigo na Assembleia de Deus Madureira, ela saiu de casa, mãe de uma criança de aproximadamente, o filhinho dela deve ser da idade da minha filha Beatriz, aproximadamente 10 anos. Ela saiu de casa na sexta-feira para fazer compras e não voltou mais. Está desaparecida, o esposo, o filhinho, todos os familiares estão em desespero. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver lá nos meus stories que eu compartilhei a foto dela, e quem tem o meu WhatsApp, meu número de celular, também vai ver que eu compartilhei lá. Eu acho que é no site o Sobralense, no Instagram do Sobralense, também tem a foto dela. O nome dela é Kelly. O nome dela é Kelly. Se os irmãos puderem compartilhar, pega lá do meu Instagram, do meu status, tira a foto lá do Sobralense e compartilha o máximo possível para ver se a gente consegue localizar essa nossa irmã. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. Eu vou parafrasear uns textos. O primeiro é Gênesis 2:7, depois eu quero fazer a leitura em João capítulo 19, versículo de número 30. Hoje eu vou ter mais uma conversa, uma conscientização com os irmãos, e vou precisar bastante da ajuda do meu querido amigo que está lá na mídia, Felipe, com a equipe aí, povo altamente preparado. Gênesis 2:7, quantos acharam, digam amém. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. João capítulo 19, versículo de número 30. João 19, versículo de número 30. Quem encontrou? Amém? Diz assim: e quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Eu quero tratar com os irmãos hoje sobre vida e morte.
Nós passamos o mês passado, o mês de setembro, onde falou-se muito sobre a questão do suicídio. E eu acredito que esse assunto ainda precisa ser falado, devido à quantidade de pessoas que estão praticando suicídio. Talvez você não conseguiu entender o porquê da minha leitura. A primeira leitura trata de vida, a segunda leitura trata de morte. Mas até o final da mensagem eu acredito que você vai conseguir pegar a minha ideia, fechar o raciocínio e chegar à conclusão que eu cheguei quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Para isso eu vou procurar manter-me o máximo possível em tom de conversa, porque eu quero mais trazer uma palavra de conscientização do que uma palavra avivalista para você essa noite. Se eu por um acaso me alterar novamente, deu desconto que pregador pentecostal às vezes não consegue se controlar, né, irmão? Mas a vida, ela é uma dádiva de Deus. E como dádiva de Deus, o nosso adversário sempre vai procurar destruir a vida do ser humano. Um dos últimos dados, pesquisas se saíram, diz que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. O suicídio está entre as 20 maiores causas de morte no mundo. Acredite os irmãos e as irmãs que a faixa etária de pessoas que mais cometem suicídio é entre 15 e 29 anos de idade. São os nossos jovens. Talvez por uma perda de estrutura na família, talvez pelo uso excessivo de drogas ou álcool, alguma coisa do tipo, alguma circunstância parecida. Eu sei que nos últimos tempos estão colocando na cabeça das pessoas que a melhor maneira de resolver problema é tirando a sua própria vida. O suicida, ele não quer se matar. O suicida, ele quer matar aquilo que o está matando. A dor é tão intensa que ele chega a acreditar que nada nesta vida consegue aliviar a dor que ele está sentindo. Por isso ele chega à conclusão que o único remédio é tirar a sua própria vida. Alguns por enforcamentos, mutilações, tiros em sua própria cabeça e tantas outras maneiras que se usa. Você já ouviu falar em depressão? Eu acredito que sim. Você já ouviu falar em ansiedade? Eu também acredito que sim. Transtorno bipolar. Você já ouviu falar na TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Você já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? Por não conhecermos esse tipo de coisa, às vezes nós ignoramos. E fato é que aquilo que não se conhece, passa a ser ignorado. Por muitos anos foi ensinado que depressão era sinal de demônio. Por muitos anos foi ensinado que depressão era sinal de falta de Deus, de não ter fé em Deus e coisas do tipo, mas na verdade não é. Depressão pode ser ocasionada sim por causa de um demônio, como foi no caso de Saul, que pecou e um demônio veio sobre ele e causou uma depressão. Depressão pode ser causada por causa de pecado também? Pode. Foi o caso de Davi, quando pecou com Batseba e mandou matar Urias, e ele vai para o Salmo 51 e compõe na mais angústia de sua alma, na mais alta depressão de sua alma, o Salmo 51. Todavia nós encontramos na Bíblia outros personagens que viveram problemas depressivos e que não foi pecado, não foi demônio, não foi falta de Deus. A exemplo mais destacado temos Elias, o profeta de Deus que não experimentou a morte, foi arrebatado em vida. Foi um homem que após vencer 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera, fugiu com medo da ameaça de uma mulher chamada Jezabel.
E o primeiro sintoma de uma pessoa depressiva qual é? É se excluir da sociedade, é se manter solitário. E é isso que Elias faz, foge, torna-se um solitário. E Deus conhece a estrutura, disse o salmista, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Deus trabalha dentro do psicológico de Elias. Enquanto ele se deita na beira do ribeiro de Querite, Deus manda um anjo para servir pão quente, para que pudesse beber água. Detalhe, o que eu acho lindo no cuidado de Deus é que todas as vezes que o anjo chegava, acordava Elias e dizia: tem pão quente para você comer, tem água para beber, e depois dizia: volta a dormir porque você está precisando descansar. Até que chegou um ponto que o anjo falou com ele, ele comeu, se alimentou, e o anjo disse: você precisa comer um pouco a mais, porque a caminhada que você vai enfrentar agora é um pouco grande. Até que ele vai à caverna, se esconde e disse: Senhor, eu quero morrer. Eu preciso morrer porque só eu fiquei, ninguém mais está perto de mim, e melhor me é a morte do que ser morto pelas mãos de meus inimigos. De repente veio um terremoto, e ele disse: lá vem Deus, e Deus não estava no terremoto. De repente veio um vento forte, e ele disse: lá vem Deus, mas Deus também não estava no vento forte. Mas de repente sopra uma brisa suave, e quando Elias menos espera, ouve-se uma voz que dizia: Elias, o que você faz aqui? O interessante é que Deus não pergunta: Elias, o que você faz aí? Porque Deus não estava do lado de fora da caverna. Deus entra na caverna para tratar com Elias. O que eu quero que você entenda é que, por pior que seja o momento que você atravessa, por pior que seja a circunstância, que as pessoas te abandonarem por total, Deus nunca tratará você à distância. Deus sempre lhe tratará perto. Ele nunca vai perguntar a você: o que você está fazendo aí? Não, ele sempre se encostará em você e vai perguntar: o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque aqui não é lugar de Elias. Se nas entrelinhas Deus estava dizendo: Elias, se você soubesse que o plano que eu tenho traçado para você, nem morrer você vai, você não estaria me pedindo para morrer. Deus cuida daquilo que é seu. O próprio Jesus também passou por sensação depressiva. Que é isso, o evangelista passou. Quando estava no jardim do Getsemane, ele chama 3 de seus principais amigos e disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Todo ser humano passa por esse processo de tristeza. Todo ser humano pode chegar a passar. Quer dizer que um crente pode entrar em depressão? Pode. Um crente pode entrar na ansiedade? Pode. O que você não pode é condenar essa pessoa. Ninguém pode julgar uma pessoa pela dor dela. Por quê? Porque a dor dela não é a sua. Eu não posso condenar fulano porque ele não suportou aquilo que eu suportaria. Por quê? Porque temos estruturas diferentes. Deus nos criou com estruturas diferentes. E então o que podemos fazer? Precisamos ser uma mão amiga. Precisamos ser ouvidos atentos, para que possamos salvar tantas e tantas pessoas que estão morrendo. A morte, ela é antagônica à vida. E por ser antagônica à vida, ela é resultado do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A vida nesse embate, ela sempre será mais importante. E Deus sempre valorizará a sua vida. Em Gênesis capítulo 19, versículos 16 e 17, quando os anjos vão a Sodoma e Gomorra para poder destruir a cidade, o anjo pega na mão de Ló
com sua família, e diz uma expressão que me chama por demais atenção. Ele disse: escapa-te por tua vida, salva a tua vida, porque aqui será um lugar de morte. Olha só o que diz o texto. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que você não pereça. O desejo de Deus é que eu e você venhamos a viver. Foi Jesus quem disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Acerca da vida, a Bíblia nos revela algumas coisas. Você ama a palavra de Deus? Diga amém. Então vamos lá. A Bíblia revela algumas coisas sobre a vida. A primeira coisa que a Bíblia revela sobre a vida é que a vida do homem, ela pode ter salvação a partir de um encontro que ele vem a ter com Deus. Vou repetir. A vida de um homem é salva a partir do momento em que ele tem um encontro pessoal com Deus. Gênesis capítulo 32, se puder projetar aqui para que todos acompanhem. Gênesis 32, versículo 30, o texto vai nos revelar, vai nos respaldar aquilo que nós estamos falando. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A única maneira de o ser humano ter sua vida salva é tendo um encontro pessoal com Deus. A segunda coisa acerca da vida que a Bíblia nos revela é que até os sofrimentos que passamos tem um propósito de Deus implícito para a nossa vida. Vivemos em uma geração que pega e diz assim: somos mais do que vitoriosos. Amém, é a Bíblia quem diz isso. Só que estamos nos esquecendo de dizer que vitorioso não é aquele que foge da batalha. Quem foge da batalha é covarde. Vitorioso é aquele que supera as suas batalhas. Portanto, anote isto que eu vou lhe dizer. Quando você estiver passando por um sofrimento, não ore pedindo a Deus que Deus tire o sofrimento de você. Ore para que Ele te dê a graça necessária para suportar o sofrimento que você está passando, porque no meio do sofrimento há um projeto de Deus implantado para realizar na sua vida. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 45, versículo de número 7. Quem me ouve, diga amém. Olha, todo mundo concentrado. Gênesis 45, versículo de número 7, há um propósito de Deus em meio ao nosso sofrimento. Gênesis 45, versículo 7, diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Sabe quem disse isso? José. Quando se revela aos seus irmãos assustados disseram: agora ele vai se vingar da gente? Ele disse: não. Quando vocês pensaram que estava fazendo o que era ruim para mim, Deus tinha um propósito no meio do sofrimento para livrar e preservar vocês. Capítulo 50 do Gênesis, versículo de número 20. Veja mais o que José vai dizer acerca do projeto de Deus em meio ao sofrimento. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Você quer que eu lhe diga uma coisa?
muita gente será salva se você permanecer fiel a Deus no meio desse sofrimento que você está passando, a começar da sua casa. O que mais que a Bíblia diz? Salmo de número 30, dos versículos 3 ao 5. Veja como tem um projeto de Deus no meio do sofrimento. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está o quê? A vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Há um propósito divino de vida dentro desse processo de sofrimento que você está passando. Salmo 138, versículo de número 7. Se você ama a palavra, diz amém. Não vai comendo palavra. Salmo 138, versículo de número 7. Olha o que diz o texto. Andando eu no meio de quê? Da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Você recebe uma palavra de Deus que eu tenho para você esta noite? Todo sofrimento que você tem passado até hoje, toda angústia que Deus tem permitido você viver até hoje, se você permanecer fiel a Ele, Ele trará vigor novamente para você, e você será instrumento de vida para muitas outras pessoas que precisam ser alcançadas. O que mais que a Bíblia trata sobre o sofrimento, sobre a vida? A obediência, ela é o caminho para a vida. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 24. Veja só o que a Bíblia vai dizer. Projeto de Deus sobre a obediência, que caminho para a vida. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em quê? Em vida, como até os dias de hoje. Ainda em Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 47. Veja como a obediência é o caminho para a vida. Porque esta palavra não vos é vã, antes é o quê? A vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Amados, tem gente que não tem noção alguma do que é ser cristão. Acha que entrou dentro da igreja e apenas mudou de religião, mas a vida permanece a mesma. Jesus disse: venha como você está, é fato, mas é impossível Jesus entrar na vida de alguém e não gerar mudança na vida desta pessoa. Caso contrário, podemos dizer que somos tudo nessa vida, menos seguidores de Cristo. E aonde parte o processo da mudança? Aí está o segredo, na obediência à sua palavra. Amém? O que mais a Bíblia fala sobre a vida? Devagarinho nesse negócio vai melhorar. Quarto lugar, é que Deus é quem dá e é Deus quem sustenta a vida. Você é vivo porque Deus te criou.
você ainda está vivo porque é Ele quem está te sustentando com vida. Josué capítulo 14, versículo de número 10. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem promessa de Deus em vida, levanta a sua mão e diga amém. Então faça isso aqui que Caleb fez, ó. E agora eis que o Senhor me conservou em quê? Em vida. Como diz, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, verso 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Caleb está dizendo, passaram-se 45 anos, que Deus usou Moisés e me fez uma promessa. Sabe por que hoje eu estou requerendo essa promessa, Josué? É porque foi Deus quem me conservou em vida até aqui, e eu vou lutar para poder receber essa promessa. Mas veja o que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. Esta é uma oração é um cântico em forma de oração de Ana. Ele disse, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. Neemias capítulo 9, versículo de número 6. Vai anotando, irmão, para você ler em casa, tá? Neemias capítulo 9, versículo de número 6. Deus é quem dá a vida. Deus é quem nos sustenta com a vida. Só Tu és, Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há, e Tu os guardas com a vida a todos, e o exército dos céus Te adora. E o exército da terra? Você não entendeu? Entendeu, só não fez pegar. O exército dos céus Te adora. Por quê? Porque Ele conserva tudo em vida. Céus, mar, terra e tudo que neles há. Se o exército dos céus o adora por isso, será que o exército da terra também pode adorá-lo esta noite? Porque é Ele quem te conserva em vida. Jó capítulo 2, versículos 3 ao 6. Você está entendendo? A mensagem diz amém. Jó capítulo 2, versículo 3 ao 6. Veja só o que diz esse texto. Jó capítulo 2, versículos 3 ao 6. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. O diabo teve que obedecer à voz de Deus. O diabo tem limites para poder tocar na minha vida e na sua. Só vai até onde Deus permite. Não precisa se assombrar com as obras do diabo, porque maior é aquele que nos conserva em vida do que aquele que quer destruir a nossa vida.
Não precisa você temer parar nesta caminhada, porque o sofrimento está grande, porque maior é aquele que te conservou em vida até hoje, do que aquele que quer destruir a sua vida. Mas ainda em Jó, capítulo 10, versículo de número 12, veja o que o texto bíblico vai dizer. Jó capítulo 10, versículo 12. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Coloque a mão no seu coração, por favor, e diga: eu estou guardado em vida, porque Deus é quem me guarda. Salmo 66, versículos 8 e 9, para a gente correr por causa do tempo. Tem N referências aqui acerca disto, fora as outras que tem na Bíblia, mas deixe-me trazer apenas mais uma. Salmo 66, dos versículos 8 e 9, diz assim: bendizei povos ao Senhor nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. É Ele quem nos sustenta com vida, e é Ele quem guarda os nossos pés para não procurarmos o caminho de tirar a nossa própria vida. Mas em quinto e penúltimo lugar, o que a Bíblia revela sobre a vida é de que minha vida precisa ser dedicada a louvar a Deus. Não me tenha por chato, por favor, mas olhe para essa pessoa que está perto. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso, mas isso é uma didática dentro da pedagogia, interação. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga: sua vida tem um propósito dentre tantos, lindo, que é para louvar a Deus. Agora diga a ele: não se louva só na bonança, se louva na hora da prova. O grande desafio é louvar na hora da angústia. Veja o que é que diz o Salmo 104, versículo 33. Salmo de número 104, versículo 33. Olha o que diz aí o texto sagrado. Cantarei ao Senhor enquanto que eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Enquanto eu estiver vivo, o salmista está dizendo: eu vou louvar a Deus. Debaixo de prova, eu louvo a Deus. Tendo vitória, eu louvo a Deus. Possuindo tudo, eu louvo a Deus. Nada tendo, continuo louvando a Deus, porque a minha vida é para louvar aquele que merece a honra, a glória, o louvor, o domínio, a exaltação. A minha vida é para louvá-lo. Salmo 146, versículo 2. Salmo 146, versículo 2. Louvarei ao Senhor durante o quê? A minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto o quê? Eu for vivo. Então não há nada neste mundo que possa tampar minha boca, a ponto de me impedir de cantar louvores a Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento,
e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. É no momento de angústia, de tristeza, de prova, que Deus capacita crente a virar compositor de hino. Mas Isaías, capítulo 38, versículo de número 20, não é isso, pastor Maia? Na UTI, aqui teve a inspiração para poder escrever. 38, 20 de Isaías. Olha o que diz o texto. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo eu em meus instrumentos, nós o louvaremos. Quando? Todos os dias de nossa vida. Aonde? Na casa do Senhor. Você percebeu que há um culto montado? O profeta está dizendo: pega o meu instrumento, vou tocar, vou cantar. Quando? Todos os dias. E aonde? Na casa do Senhor. Por quê? Porque aqui deve ser um lugar de prazer, estar na casa de Deus. Infelizmente tem muita gente que só vem para a igreja quando vem artista. É fulano, é ciclano, é beltrano, vem. Quando não é o artista, que é só o bispo da igreja pregando, não vem mais para a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: faça que nem o salmista fez no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Por quê? Vamos à casa do Senhor. Não é por quem prega, não é por quem canta, não é por quem toca, não é por quem dirige. E é pelo quê? É porque aqui eu tenho um encontro face a face com Deus, que me preserva em vida, e eu preciso louvar e bendizer o seu nome. Mas eu caminho para terminar dizendo duas coisinhas rápidas. Primeiro, que é o sexto lugar, né? Não vai dar tempo eu pregar toda a mensagem, mas fica para uma próxima Santa Ceia. Sexto, que a Bíblia nos revela sobre a vida. A Bíblia revela que a nossa aliança com Deus é uma aliança de vida. Deus não fez aliança com você, aliança de morte. Malaquias capítulo 2, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha acerca da aliança que Deus fez com o seu povo. Malaquias 2, 5 e 6. Minha aliança com ele foi de quê? De vida e de? E eu lhes dei para que temesse. Então temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da sua iniquidade converteu a muitos. Você sabe por que Jesus fez uma aliança com você? Foi para que você pudesse ser instrumento de Deus, para converter muita gente que está indo para o inferno em direção aos céus. Em último lugar, e eu já pediria a banda que se posicionasse. É que a vida eterna depende de nossa vida aqui. Nossas escolhas aqui vão dizer qual será
o nosso futuro na eternidade. Romanos capítulo 2, versículos 6 ao 8. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. João capítulo 4, versículo de número 36. João capítulo 4, versículo de número 36. Veja só. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Eu trouxe essa palavra hoje para que você tenha consciência de que o plano de Deus para você é plano de vida, não é plano de morte. Se você chegou aqui esta noite, talvez com pensamentos negativos, passando por sintomas depressivos, de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, cuidado. Não deixe isso evoluir a ponto de te fazer entender que o único remédio é tirar a sua vida, não. Eu vim aqui nesta noite, em nome de Jesus, para te dizer que Deus tem vida para entregar para você. Por que então que você leu o evangelista Tadeu? No princípio, Gênesis 2, Deus criando a vida. Mas por que você leu em João 19, o grito aonde Jesus estava morrendo? Porque João 19 não é um grito de morte. João 19 é um grito de vida. Porque quando Jesus disse, está consumado, Ele está dizendo, a força do pecado, que gera a morte no homem, perdeu força agora, porque eu paguei o preço necessário para devolver vida à raça humana. Ele morreu para que você tivesse vida. Portanto, não aceite pessoas dizerem que você não tem mais jeito. Jeito você tem, basta você ter um encontro pessoal com Jesus. Se coloca de pé, por favor. Projeta para mim Apocalipse 22, do 14 ao 17, por gentileza. E eu encerro fazendo um convite. Apocalipse 22, 14 ao 17, eu poderia pedir uma coisa aos irmãos? Amém? Tem alguém comigo aqui ainda? Diz amém. Eu vou pedir que vocês leiam esses versículos, em alto e bom som, tá? Vocês podem me ajudar? Vocês me ouviram até agora, quase uma hora pregando, está na hora de vocês me ajudarem, tá? Então vamos lá, vou contar até 3, vocês vão ler, do 14 ao 17, 1, 2, 3. Quinze. Dezesseis. Dezessete, o mais forte que você puder. Você quer tomar dessa água da vida?
Essa água é uma fonte que jorra no seu interior. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar sua vida para Jesus? Saia do seu lugar.